Oi, gente, tudo bem? Aqui é a Jaque. Vocês vão me acompanhar hoje, finalizando essa ilustração que eu desenhei, tá lá no meu Instagram, tá? Se vocês quiserem ver o post de como eu desenhei do zero. E eu quero finalizar o traço limpo para pintar em aquarela. Então, se você quiser me acompanhar, vou fazer um vídeo um pouco diferente hoje, um pouco falado, tá? Não ensinando, mas falando o que eu tô fazendo. Eu quero começar criando aqui uma paleta para separar as cores aqui que eu vou usar nela. Então vai ser um vídeo meio lento, meio para relaxar, para aprender. Então, quem quiser me acompanha aí, tá bom? Ok, separei aqui algumas cores, gente. O vestido dela eu quero fazer em azul, meus tons de pele, o branquinho aqui para a meia, tudo que for clarinho, o gatinho, a manga dela aqui. O verde vai aqui no galinho, nas folhinhas. Marrom para olho, marrom cabelo e blush. Acho que é isso que eu preciso. Como vocês sempre perguntam, eu estou usando aqui o iPad Air 4. Meu já tá um pouquinho mais antiguinho, já não é do ano. Caneta Apple Pencil, tá? Que é a única que tem pressão, sensibilidade à pressão que é necessário para fazer a pintura em aquarela, então não dá para usar nenhuma outra, só a original realmente permite esse recurso no iPad. Mas claro, gente, são os meus recursos, tá? Para desenhar, você desenha em qualquer tablet, tá bom? Tablet Samsung, ou você pode ter uma mesa digitalizadora e desenhar no computador, tá bom? Não se limite a isso. Inclusive, você pode desenhar no papel, tá bom? É o mesmo procedimento que vocês viram, quem for lá, né, no meu Instagram olhar eu fazendo o desenho, a mesma coisa você faz no papel também. A única diferença é que no papel você usa uma borracha física, que é uma borracha digital. Para corrigir, aqui facilita, né? A gente tem a seleção, que eu posso pegar a cabeça, rotacionar, colocá-la olhando para cima, para baixo. Tudo isso facilita, fazendo digital. No papel, sempre que você tem uma correção, você vai lá, apaga e corrige, tá? Mas quanto à técnica de desenho, não tem diferença digital ou papel, tá? E aqui é desenhado à mão, no digital, o digital não vai desenhar por você, tá? A não ser que seja um programa vetorial, que aí você tem formas geométricas que você une, emenda. Ali é um tipo de desenho específico do digital. Agora, gente, o que eu trabalho é desenho livre na prancheta digital. Então, é a mesma coisa de desenhar no papel, tá? Textura de papel que vocês sempre perguntam, isso daqui é uma camada de efeitos e textura e papel do meu pacote de pincéis de aquarela, tá? Que então só serve para Procreate, tá bom? Meus pincéis. Então você abre essa prancheta e desenha sempre nela. E ela ajuda na cor, né? Melhora a aquarela, texturas. Então aqui eu vou baixar a opacidade para eu poder fazer o desenho agora por cima. Vou criar uma outra camada. Vou pegar meu pincel, acho que vou pegar o Pink Pencil mesmo. E aqui eu vou fazer o traço limpo, né? A gente desenha tudo bagunçadinho e depois eu vou pegar o traço que eu acho mais interessante. Mas esse traço eu não vou manter na hora que eu pintar, então eu também não vou me preocupar em fazer ele perfeito. Eu só quero que fique mais certinho o desenho para eu saber depois qual linha eu uso para pintar.
Daí eu sempre vou desligando aqui o rascunho pra ver se tá ficando como eu quero, tá? Aqui vai ser só uma linha guia pra mim. Passar acelerado aí pra vocês. Porque a explicação de como eu desenho tá lá no Instagram, tá? Nessa parte, porque tem muito o que explicar mais. Agora é só pegar por cima as linhas certinhas. Aqui eu tô na dúvida se eu ponho se eu ponho pregas. Acho que eu vou deixar mais assim mesmo, simples. Então vamos continuar. Aqui eu vou fortalecer o cabelinho dela agora e acertar um pouquinho pra subir um pouquinho essa franja. Quero as suas pontas e saindo aqui uns cabelinhos, porque eu quero que fique aparecendo um pouco da orelha. E aqui, um pouquinho de volume aqui em cima e um pouco da franja arrepiadinha aqui, solto. Ok, e aqui atrás, parte de dentro do cabelo. Vou tirar aqui pra olhar com calma. Porque o desenho é muito assim, a gente não percebe algumas coisas que estão erradas de pronto. Aí acontece muito de eu já tá pintando e ver que alguma coisa não tá legal. E é mais chatinho de alterar depois. Ok, vou começar a minha pintura em aquarela. Vou baixar agora esta outra camada. Vou baixar a opacidade também. E vou colocar aqui embaixo a minha camada de pintura. Colocar um multiply nessa camada aqui. E vou começar a pegar aqui as minhas cores. Acho que eu vou começar com a pele. E eu não decidi nenhum pincel, então eu vou dar uma escolhida aqui, uma pensada. E aí vou mostrando pra vocês o que eu vou usar. Então, peguei aqui o meu azul mais claro e vou usar o Smooth Edge irregular, porque eu quero uma pintura bem simples, tá? Por isso que eu tô usando até nas camadas o meu papel light, que não deixa tão saturada, porque eu quero com poucas camadas, assim, tá? E criando bastante manchas, mas com poucas camadas. Aqui tem que usar muito da pressão, tá? Da pressão da mão pra soltar mais tinta ou não, já construindo as manchas que a gente quer, tá? Agora eu vou apertar um pouquinho mais aqui. Vou tirar, né, a caneta e apertar um pouquinho mais pra já trazer um sombreamento, ele já começa a escurecer. A gente, quando cria essas manchas, assim, aqui no meio, por exemplo, de emendas, que a gente não quer, a gente pega o pincel Power Blend aqui no recurso de borrar, tá? Dos aplicativos. Power Blend vai no meu pacote de pincéis também. Ele borra, ó. Aí ele tira um pouco dessas manchas que você não quiser. É só uma mancha inicial, tá? Vou tirar aqui, ó, pra vocês irem olhando como vai ficando. Depois eu vou vir com um sombreamento num tom mais escuro. Aí ele vai fazer aqui, sempre regulando, gente, opacidade de pincel, pressão da caneta e tamanho de brush, tá? Pra dar um efeito correto. Já vou marcando um pouquinho aqui no bolso, tá? Aí depois a gente vem com linhas, pincéis mais fininhos, como a gente faria numa aquarela tradicional, pra marcar mais, pra definir, né? Esse pincel, ó, vou fazer forte, ó, ele deixa uma borda. Se você volta em cima, você remove a borda. Então, você escolhe o quanto você quer deixar de borda e o quanto você quer tirar.
conforme aí as suas técnicas de aquarela tradicional ou a sua observação da técnica tradicional, tá? Porque você não necessariamente precisa saber pintar no papel, mas você tem que saber observar para você reproduzir os estilos que você quer. Aqui. E vou aqui na alça. Aqui é uma golinha, tá? Que vai dar para aparecer ali do pescoço. Vou estreitar mais para eu pegar bem aqui borda, ó. Que eu consigo dar um pouco mais de definição, ó. Com o próprio pincel, só reduzindo o tamanho. Ok, a blusinha já foi, vamos pra pele. Vou ver se eu quero fazer com esse mesmo pincel. Eu vou pegar o Magic. Tem um Magic Soft, que é novo, que vai deixar mais clarinho, mas você tem mais controle em adicionar, ó, mais camadas de cor. O que acontece com o Magic? Ele é mais difícil um pouco de trabalhar, porque a hora que eu levanto a caneta e ponho de novo, ele joga bastante carga. Mas é bom que acelera também o sombreamento. Então, se você treinar com ele, ó, pintar uma camada sem soltar, faz aqui a borda, ó, com pouca pressão, sem tirar a caneta, eu já vou apertando um pouquinho, ó, ele já solta um pouco mais de carga. Aí só ficou umas nuances de mancha, ainda não é uma mancha bem manchada. Aqui a orelha, aí eu vou tirar a caneta e vou pôr de novo agora onde eu quero criar mancha, ó. Volto aqui em cima, ele vai começar a diluir, ó. Diluir, diluir, diluir. Aqui eu quero deixar mais manchado, não passo o pincel de novo, ó. Aqui eu quero deixar essa mancha, então eu não passo o pincel novamente. Ele escurece mais no primeiro, quando você volta a caneta de novo, ó. Depois ele já começa a clarear, ó. Tá? Ele joga a carga primeiro na primeira pincelada. Então, se você quer uma linha inteira escura, você vem aqui e faz, ó, várias vezes, levantando o pincel e passando. Porque se você ficar contínuo, ele vai dissolvendo. Deu pra entender? Aqui eu já vou passar uma borrachinha. E vou completar aqui a orelha com mais de mancha. E quero um pouco mais aqui, ó. Quando você pinta a aquarela no livre, assim, você tem que ir apagando, tá? Eu ensino no curso outras maneiras de pintar, que você consegue ter mais controle, se não quiser pintar assim livre. Agora deixa eu tirar aqui pra gente ver. Olha que legal. Aí pode usar o borrar, como eu falei, Power Blend, ó, se você quiser suavizar um pouquinho as manchas. Aí você usa com bastante cuidado, porque ele tira bastante a mancha. Vou fazer aqui as outras partes que tem pele, tá? E vou acelerar um pouquinho o vídeo.
Ok, estamos assim por enquanto. E eu vou pegar aqui o marrom, mas deixa eu ver. É esse aqui mais claro mesmo, que vai ser o mesmo do cabelo. Vou puxar mais uma camada para fazer o sapatinho. Aqui no sapato, deixa eu ver, acho que o rustic vai ficar bom. Tô com a mão bem leve para fazer essa primeira camada, o pincel fino, mas ele já vai deixando umas manchinhas. Ó, e agora eu vou apertar um pouquinho mais aqui, ó, a pressão, ó. Aí ele já dá umas manchadelas aqui aleatórias, né, pra mim. E ele não tem domínio de borda, tá, gente? Porque ele é um pincel bem irregular, então você depois tem que apagar. Aí a gente vem depois com um outro pincelzinho pra fazer mais definições. Mas ele já deixa com bastante mancha e com aquela aparência seca de pincel, do papel, tá vendo? Como se a gente tivesse pintado num papel que é bem granulado e ficou aqueles pontinhos brancos da aquarela tradicional. Pintei as duas botinhas, eu vou pegar um pincel como o Perfect Basic, pode ser o Wet Paper Texture também. Eu acho que talvez o Texture vai ficar melhor, porque tem bastante textura ali, né, pra ele manter. E ele é um pincel que tem o Multiply no próprio pincel, então, ó, quanto mais eu passar, mais ele escurece. Então, você tem que ir com cuidado de, quando você não quer que crie muita mancha, solta a pressão e passa contínuo também. Agora, se eu voltar, ó, ele escurece mais. Aí eu ganho a definição que eu quero. Quero uma definição aqui nesse solado e tô na mesma camada, tá? E vou tirando pra ver se tá bom. Ó, pra mim tá ótimo, porque eu não quero que fique assim também muito plástico, muito... Tentar manter um pouquinho do que a gente faria no pincel mesmo. Se a gente tentar fazer perfeito, a gente vai conquistar uma cara de digital e não de aquarela tradicional. Tem que sempre ter isso em mente. Aqui é tipo a língua aqui dentro. Um cadastro. Acho que esse cadastro ficou meio grande, né? E ele pinta também, né? Olha, não é só pra borda. Você pode fortalecer algumas bordas de mancha, como se tivesse ficado tinta depositada. Aí você diminui um pouquinho o pincel pra conseguir fazer isso. Eu sou meio perfeccionista, gente, então eu acabo arrumando muito borda. Acho que é mania de quem trabalhou com craft, que sempre trabalhou com as bordas muito lisas pra fazer corte em silhuete. Aí a gente fica com essa mania de querer deixar a borda lisa. Mas na aquarela não fica, né, gente? Ó, aqui, quando eu tiro o contorno, eu vejo que ainda não tá muito definido, então eu posso definir mais. Ok, terminei as botinhas. Eu ponho umas pintinhas, fortaleço, como eu falei, um contornos para parecer mais depósito de tinta ali acumulado. Ok, aí para pintar a parte clara, gente, eu preciso escurecer o fundo. Tá, essa cor tá boa. E eu vou pintar então com o meu tom mais claro, as partes mais branquinhas. Eu vou pegar aqui o Wonderful Basic, porque ele pinta mais sólido, mas olha, com as bordas bem naturais, tá vendo? Eu gosto pro branco porque ele cobre bem. E vai deixar as bordas naturais aqui, emendando com as outras peças, com as outras partes. E é difícil a gente fazer essa pintura se não escurecer o fundo, né? Porque a gente não consegue ver. E ele não é totalmente branco, né? Essa cor que eu tô usando. Então, ela vai aparecer, vai se destacar mais depois que eu pintar.
meia. Eu tenho gostado de pintar mais simples ultimamente. E, na verdade, é uma luta pra mim, porque eu sou uma pessoa que gosta de detalhar. Eu tenho algumas referências de meninas que detalham bastante suas aquarelas. E tem as que pintam bem simples. Então, assim, eu acho que tudo é válido pra você entender como que você quer, né? Ai, gente, acabei de perceber um erro. Olha, eu pintando na mesma camada da botinha, eu pintando o branco. Vai dar pra corrigir? Vou mostrar pra vocês como eu vou corrigir. Que aí eu fui apagar aqui o branco, eu vi que eu tava apagando o marrom também. Então eu vou apagar o branco daqui, ó, e vai ficar só o branco da manga. Aí que eu vou fazer aqui no Procreate, né? Pego a seleção, vou selecionar essa parte e vou dar copiar e colar. Aí ele vai criar pra mim uma nova camada com a manga, tá? E aí eu volto na camada da bota, seleciono de novo a manga, vou aqui nas ferramentas e em adicionar eu vou cortar. Então agora eu tenho só a bota de novo nessa camada e tenho a minha manga aqui. Deu pra consertar porque as coisas não estavam juntas, tá? Aqui, por exemplo, que tá grudado, já não daria. Volto pra camada certa. Uma coisa que a gente tem que estar constantemente conferindo, gente, é camada. Porque é muito, muito clássico a gente está na camada errada. Vou fazer aqui um pouco ondulada essa borda dessa bota, olha. Meio como se fosse uma meia frouxinha. Posso vir novamente, ó, e eu cubro um pouco mais. Que ajuda a fazer o sombreamento depois. Ó, até cobrir um pouco mais aqui também. O meu gato vai ser branco, vou manter na mesma camada, tá? Como se eu estivesse separando por cor. O branco, a gente não consegue ver muita textura de pincel, então, pra mim, o interessante é pintar com um pincel sólido, porque aí a cor cobre bem. A gente não vai conseguir ver manchas, nada, só realmente para dar uma cobertura, mas o que eu gosto de manter da aquarela é as bordas naturais que o pincel dá. E esse aqui é o meu pincel para fazer essas coberturas com borda natural, o Wonderful Basic. Esses pincéis são compatíveis, já falei, mas para quem não prestou atenção, são só compatíveis com Procreate, tá? Não serve para Photoshop, não serve para nenhum outro app. Ah, já que por que você não faz para outro app? Porque o estúdio de criação de app bom que a gente consegue fazer e que tem proteção dos nossos pincéis, porque ninguém consegue alterar a assinatura, por mais que a pessoa duplique e tente modificar alguma coisa, sempre que ela exportar vai estar com a nossa assinatura nos dados. E isso é importante pra gente, né? E o Photoshop eu até faria, eu não tive tempo para estudar o Photoshop para fazer pincéis. Eu já tentei o estúdio dele de criação de pincel, é muito complexo, achei muito difícil de usar, nada intuitivo. Então realmente o Procreate é muito bom nisso. E outros apps também, não sei se tem criador de pincéis para eles. O pessoal cria tudo no Photoshop, que aí serve para Clip Studio, serve para outros apps que aceitam a extensão do Photoshop, né? Quem sabe um dia eu consigo tempo para me dedicar a um estudo mais profundo para criar no Photoshop. Não tem proteção do nosso pincel, mas eu sei que ajuda vocês aí. Voltei aqui pro branco, o fundo, mas eu não vou fazer o sombreamento das partes em branco agora, porque elas estão um pouco ruins de ver, né? Então eu vou pintar tudo primeiro, todas as outras partes, e depois eu volto nessa parte. Eu vou pegar o laranja para fazer a abóbora. Deixa eu pensar, talvez o rustic dê o visual que eu quero. Aqui eu vou refazer, porque eu não queria deixar esse sombreamento aqui. E o rustic, ele não é muito legal de passar o borrar, porque o borrar, ele tira a textura, né? Então, você tem que usar com muito cuidado. Aqui eu tenho que fazer a pressão no lugar certo, onde eu quero deixar a mancha. Por exemplo, aqui, ó. Quero deixar onde é as dobras. Aí eu solto a pressão
E aqui dentro eu quero que escureça. Aqui um pouco de borda. Aqui eu já vou mais uniforme. Aqui eu vou pressionar um pouco, para eu manter um volume, eu vou manter uma luz aqui no meio. Aqui embaixo eu vou pressionar um pouco. Aqui também. Então, eu vou fazendo as emendas, vou tirando o pincel para criar as manchas exatamente onde eu preciso. Esse pincel também é legal você deixar uns brancos, né? Quem pinta em aquarela nesse estilo, que pinta despretensioso e fica umas linhas em branco, porque aí você cria essa aparência mesmo de aquarela tradicional. Volto, vou colocar aqui umas sombrinhas. Olha como ficou bem legal. Vou completar aqui a parte da tampinha. Vou upar uma camada do verde. E vou manter aqui o rustic mesmo. Ai, ficou lindo essa tom, né, gente, de laranja com o verde e o azul, eu gostei. A única coisa que tá pronto, assim, na definição final, pra mim aqui é o sapatinho, tá? Poderia deixar, assim, uma aquarela bem simples, mas eu vou fazer um pouquinho mais de fortalecimento, definição, né? Um pouco mais de definição. Peguei aqui o marrom e vamos criar uma camada agora pro cabelo. Cabelo, eu vou usar o meu pincel novo, Soft Hair e o Hair. Vou começar aqui pelo Soft. Vou ver se esse tom vai ficar tudo bem escuro. Eu quero um pouquinho mais claro, então eu vou começar com um tom mais claro. Um tom mais claro, gente, do mesmo tom, tá? Não mudei cor, só mudei tom. Então, eu vou começar aqui pelo mais claro e depois dou uma definição com aquele marrom escuro. E vou primeiro no Soft Hair, porque eu tenho mais controle para fazer uma base, tá? Aqui eu não vou me preocupar tanto em fazer exatamente fios, eu vou fazer deixando espaços em branco, porque eu quero deixar luz. E depois na outra camada tá sempre, a gente vai cobrindo mais, tá? Aqui já não deu um caimento que eu quero, então eu vou voltar. Aqui eu não tem problema se eu ainda não vir as linhas, tá? A definição vai vir na próxima camada. Aqui eu tô dando mais uma cobertura, deixando meus pontos de luz. Aqui eu pinto mais certo. Ok, aí a gente tem isso aqui, tá? Aí agora eu vou pegar deixa eu dar uma acertada aqui. Aqui, ó, quando tá ficando muito grosso, a gente tem que lembrar de diminuir o pincel. Eu quero que apareça mais pontas. Ele tem um pouquinho de transparência, bem legal. Aí você consegue suavemente manter a visualização das linhas, mas sem necessariamente dar uma cobertura muito grande e definida.
que eu quero com o próximo pincel. Ok. Eu vou trazer uma nova camada e vou pegar o pincel. Talvez ele seja melhor até na mesma camada, só que eu acho pra vocês, se vocês errarem, vocês não conseguem apagar estando na mesma camada. Então, é melhor separado. Eu troquei o pincel, gente. Peguei o hair. O hair, ele tem, ó, o multiply, tá? No próprio pincel. Então, ele vai escurecendo assim. Ele aqui tá com a opacidade um pouco baixa. Eu vou subir toda aqui a opacidade dele. Ó, ele escurece mais ainda. Então, aqui ele você já não tem tanto controle, não fica tão suave como o outro. Então, você tem que pôr mais definido onde você quer colocar mancha agora. Mas, ao mesmo tempo, ó, ele vai parecer as pinceladas que a gente faz na aquarela tradicional. Ela, que quando cobre, né, uma pintura de baixo, ele vai se dando uma mesclada, né? Partes escurece, parte escurecem menos, conforme o que tá embaixo se mesclando. Vou só trazer a linha pra mim, pra eu ainda conseguir ver melhor aqui o caimento do cabelo. Aí você tem que ir dando umas... Ele até tem um certo controle, porque o fato de você precisar dar mais pinceladas faz com que você tenha controle, porque ele não... Ó, você tá vendo? Se eu passar direto, ele não dá cor nenhuma. Aí eu vou conseguindo a cor, ó, conforme eu vou pondo mais. E é onde você acaba tendo um pouco de controle, pra eu não vir aqui já com escurão, sabe? E no fim já tá assim. E a gente quer ir colocando aos poucos. E aí, ó, parece que ele vai o tempo todo se mesclando com o que tá embaixo. E vai trabalhando. Conforme você quer fio mais fino, você vai ajustando ali a espessura do pincel. Pra ir fazendo as pontas, ó. Fortalece as pontinhas pra escurecer quando você quiser. Ele é um pincel, gente, pra deixar... uma pintura mais solta de cabelo, tá? Sem muita definição. Quem pinta solto, estilo de pintura solta. Deixa eu ver aqui o efeito que ele daria na mesma camada. É, a mesma coisa. Voltar aqui. Só que lá você não vai conseguir apagar se você achar que alguma coisa não ficou boa, né? Por isso que é melhor, às vezes, fazer separado mesmo. Eu vou passar aqui embaixo pra dar uma escurecida boa, né? Que é a parte de baixo do cabelo aqui. Ah, e acontece que eu tô o tempo todo, agora que eu percebi, usando mesmo o marrom claro, por isso que ele tá demorando a escurecer. Eu tenho que fazer uma camada com um tom mais escuro também, que é pra eu conseguir alguns fios de escurecimento mais rápido, entendeu? Você poderia já fazer essa camada que eu fiz com esse mais escuro, mas aí às vezes é um pouco mais difícil já fazer com o tom escuro, porque ele vai escurecendo mais rápido do que você quer, conforme você tá pondo as pinceladas. Então tem que ver o que você se sente mais confortável. É que eu fiz sem querer, era pra ter ido pro escuro, mas eu acho que foi até bom. Vou até voltar pro claro e continuar nele aqui, ó. Aqui eu quero uns fios mais escuros, só que mantendo as pontas. Então, ó, brush fino. E vou escurecer bem aqui no contorno do rosto, que aí ele até define mais o rosto. Ok, vamos dar uma olhada como tá ficando. E aí, agora, então, eu vou pegar o escuro. Poderia criar uma nova camada aqui pro cabelo, tá? Se você se sentir mais confiante, caso você escureceu muito onde você não quer. Ou, se você já estiver mais confiante, vai na mesma camada. Aí, aqui agora eu vou fazer mais pontual,
Então, não vou pincelar tudo, eu só quero alguns traços mais escurecidos. Algumas pontas, ó, mais definida, para poder ver bem o caimento. Ai, gente, nossa, eu amei. Você pode borrar um pouco, olha, tá vendo essa parte que fica bem reto? De repente, na pincelada, ele deu aquela escorrida, aí, ó, você simula esse borrão, ó. Deu aquela aguada ali com as partes. Precisa deixar totalmente certinho. O borrar, gente, quando você puxa do claro, vamos pegar aqui, ó, essa parte do claro pra cá, ó, ele vai clarear o que tá pra cá. Tô puxando o tom, vou do escuro pra lá, ó, ele vai escurecer pra lá. Então, você mistura conforme você quer. Eu quero entrar com um pouquinho mais do claro aqui, ó, puxo do claro pra cá. Sabe? Puxo do claro. Isso, gente. Praticamente uma aula. Aqui eu vou dar umas corrigidinhas. Agora com um pincel mais escuro, deixa eu baixar aqui. Com um pincel mais escuro, não, com um marrom mais escuro e o mesmo hair, eu vou fazer uns fios soltos, ó. Vamos lá, agora com bastante cuidado, pincel fino. Eu quero Ai, não tá dando o caimento que eu quero. Pra não parecer tudo colado na cabeça. Não ficou bom, né, gente? Tá bom. Eu aceito que não ficou bom. Porque aqui, ele já tá com muito cabelo. Aqui, ó, só, acho que vai ser só um fiozinho mesmo. Aí, acho que agora eu gostei, gente. E aqui também, assim, ó. Uma pinceladinha fina de pincel, né? Ó, aqui em cima, vamos ver se dá certo. Fazer uns soltinhos ali, ó. Ó, aqui, ó. Calma, calma que eu acerto, gente. Ó, calma, não pegou lá em cima. Não. Não. Também foi muito. Ah, acho que agora deu. E aí vamos pra cá também, ó. Tô pegando o que tem já de onda do cabelo, ó, e vou fazer uns soltos. Pro cabelo não ficar parecendo muito compacto. Senão. E aqui, ó, mais um. E aqui. Vamos ver. Tipo despenteadinho, né? Não. Aqui, mais um. Perfeito. É isso. Gostei, hein? Nossa. Olha. Ai, gente, eu fico emocionada com a pintura, com a aquarela. Amo, amo, amo. Vamos fazer o marronzinho do olho. Eu ia usar um marrom mais escuro nesse olho, mas acho que vai nesse marrom aqui mesmo. Deixa eu ver se esse próprio pincel já me dá o que eu quero aqui. Ó, já sombreio e já faço uma... Oh, meu Deus, falei errado. Eu pinto e já sombreio, o que eu quis dizer. Não. Ai. Aqui desse lado. Um leve sorrisinho assim de... Ai, tô levando minha abóbora. Agora eu vou terminar todo o rosto dela aqui. Vou fazer uma camada com Multiply pro blush. Vou pegar esse tom avermelhado, alaranjado. O blush, gente, eu gosto muito do Lovely Delusion. Aí acerta a espessura dele e a opacidade. Às vezes ele fica aqui com a última opacidade que eu usei. Vou aumentar um pouquinho, viu? Esse círculo aqui. Ó, ele vai diluindo. Eu tiro, ele joga mais carga. Aí ele vai ficando com mais carga pelo centro. Deixa eu tirar aqui pra ver se tá bom.
Acho que tá ótimo, não tá, gente? Eu vou fazer aqui sem o círculo. Deixa eu ver se eu acerto. Diluo na primeira camada. Aí eu jogo um pouco mais. E vou deixando com as bordas um pouco aleatórias. Aqui eu vou ver se cabe pôr um pouco mais de vermelho. Não, acho que já ficou bom assim. Aí a gente vai vir no... Eu vou fazer ver se eu faço umas pintinhas com ele aqui, ó. Esse próprio vermelho. Como ele já joga tinta, ele vai conseguir escurecer. Ou posso vir com um tom de pele aqui. Eu perdi a direção das minhas manchinhas. Estão muito pequenas. Peguei aqui o tom de pele novamente, né? E o meu pincel Soft Magic e uma camadinha acima da pele com Multiply. Só pra gente dar, ó, uma definição maior nesse rosto. Acho que até foi muito ali. Deixa eu tirar aqui um pouquinho com borrar. E aqui na orelha também. Com o Wet Paper Texture, eu vou fazer um pouco mais de definição aqui dos dedos. Peguei um laranja mais escuro, gente, e quero fazer uns sombreamentos de mais definição agora. Vou aqui na nossa abóbora. Tô usando o Wet Paper Texture, não sei se eu falei. Como eu uso as camadas, tá, gente? Com mais detalhes eu mostro no curso, tá? Que acaba sendo muita coisa pra pôr no vídeo do YouTube, né? E também é o meu trabalho, claro. Ensinar vocês. Mas aqui o que eu estou mostrando já dá para vocês terem uma boa ideia de como fazer. E eu estou falando em pausas, né? Que ou eu presto atenção aqui ou eu falo, gente. Fazer as duas coisas não é fácil. Esse Wet Paper Texture, gente, é um dos meus pincéis favoritos. Ele dá textura, ele sombreia, dá pra pintar direto com ele. Ele é maravilhoso. Deixa eu já fazer aqui em cima. Ó, você vê que agora, depois de já ter deixado uma prévia de sombreamento na primeira camada, agora a gente só fortalece e ele define toda a peça. Vou tirar o contorno e vocês vão ver que tá quase bom já. Vou fazer o quê? Uma linha bem fina, só pra dar aquela
marcada aqui, assim, ó. Aquela definida das linhas, pra dar realmente mais volume. Que lindo! Uma escurecidinha com suave pressão aqui. Ok, voltemos aqui. E onde eu vou fazer o laranja do gato, eu vou usar a mesma camada da abóbora. Porque eu vou usar o mesmo laranja pra fazer aqui esses detalhes. E já vou manter no Wet Paper Texture, porque áreas pequenas dá pra fazer tranquilo com ele, ele já mancha, já faz a mancha, a textura, faz tudo. Ele para áreas grandes, ele é mais sim, tenso, né, de ficar segurando o tempo todo o pincel pra acertar. Você não pode largar, senão você cria muita mancha. Ó, eu vou pintar uma camada inteira com ele sem tirar o pincel. Para fazer isso numa área muito grande é mais difícil. Aí agora eu solto e vou dar umas manchadelas. Ai, que engraçado, gente. Ficou parecendo saindo umas cenourinhas dali, né? Vou lá na camada do olho dela para fazer o olho também do gato. Vou pegar o mesmo marrom, eu usei o hair, né? Vou usar o hair também. Cadê? Aqui. Ai, pra gente trazer essa definição aqui, senão a gente não vê rosto, fica esquisito. Já vou deixar um pontinho branco. Deixar ele um pouco mais sorridente. Preciso de um tom que me dê um sombreamento aqui no gato. Nas partes brancas, né? Então eu vou pôr uma camada aqui pra sombrear. E deixa eu experimentar aqui o soft. Acho que tá muito soft. Deixa eu pegar o white paper. Não sei se eu quero esse tom, tá muito cinza. Mais bege. Agora não dá pra ver muito, né? Porque tem a linha ali de contorno. Vou vir com um tom ainda um pouco mais pro marronzinho, para definir mais essas partes claras. Mas eu já vou usar o mesmo tom e sombrear as outras partes brancas da manga. Ó, dá uma definida aqui. É praticamente dá uma sujada, né? O branco, ó. Tem uns pouco como se fossem umas dobrinhas. Aqui tem a definição aqui de trás, que temos a gola, né? Deixa eu ver onde tá a gola, que eu não tô enxergando. Aqui. E aqui tem que sempre pôr a linha, gente. Difícil fazer sem ver. Sombreado aqui, por trás, pra dar um volume. Ok, vamos aqui na meia. Vou lá na camada do blush, pra fazer o blushzinho do gato também. Usamos o Lovely Delusion. Opa, muito fino.
E deixa eu ver. Legal. Que mais? Agora eu vou pegar o marronzinho para dar uma definida nesse branco, para fazer umas sombrinhas. Deixa eu ver, eu acho que talvez o hair um pouco baixa. Deixa eu testar, vai. Eu não quero que fique marronzão forte. Então o hair baixando um pouquinho a opacidade, eu gostei. Pra eu dar uma definida. Aqui o laranja tá por cima, eu vou apagar um pouquinho desse laranja. Eu vou juntar a sombra do laranja aqui já, pra eu conseguir apagar um pouquinho aqui, ó. Porque ele tá... Não tô conseguindo ver os fiapinhos do gato. Entenderam? Aí eu faço o contrário, né? Eu apago na outra camada o que tá atrapalhando eu ver ali. E vou dando uma acertada. Algumas coisas eu não vou deixar tão definido, eu quero só um sombreado, olha, eu vou deixar escurecido, mas vou usar o borrar pra dar uma diluída, tá? Algumas partes. Aí é questão de estilo aqui também, né, gente? Só um pouquinho pra dar uma marcaçãozinha. Aí aqui eu já vou diluir, ó. Dar umas definidas aqui na camada do laranja mesmo. Aí eu já tô dando uma misturada aqui, tá, gente? Nas camadas, só pra facilitar a minha live. O branco, ele é sempre mais trabalhoso, né? Pra dar uma definição. Se a gente não der, ele não aparece ali, né? Quando tá no contraste das cores, ok. Mas quando não tá, aqui eu vou dar uma acertada aqui. É isso, tá definido, ao mesmo tempo tá um pouquinho mesclado com as outras partes. Os pinguinhos aqui na meia. Agora sujei com gosto aqui essa meia, pra eu ver mais essa borda. Aí. Boa manchada ali agora. E aí eu venho com borrar, ó. Mantendo só a linha mais forte. Agora estamos vendo mais esses brancos, não é, minha gente? E vamos agora, a última coisa que é o vestido, e aí eu vou dar um sombreamento azulado pra dar uma envelhecida, tá? Mas antes eu quero pegar um azul aqui mais forte e trabalhar a sombra aqui do vestido. Acho que eu vou do Etch Paper Texture.
Ok, gente, vamos para o toque final, camada aqui de sombra. Vou pegar esse azulado aqui e vou pegar o hair, talvez o hair soft melhor, e baixar essa opacidade aqui. Ó, o que a gente vai fazer é dar uma sombra de envelhecimento agora, ó. E aí ele vai numa camada assim, acima de tudo. Esse é o toque final. Só não vou pôr no cabelo, gente, porque o cabelo nem aparece, tá? Aqui um pouquinho e vou borrar. Eu vou diminuir aqui e tentar pôr um pouco mais aqui. Ai, gente, ficou muito legal. Aí fica com uma cara, gente, de uma complexidade de tons, assim, né? Que quem olha depois de pronto fala assim, nossa, como é que ela chegou nessas cores? Que cor será que ela usou aqui? Tenta pegar com conta-gotas, mas nunca vai alcançar, né? Porque a gente faz realmente uma mistura de tons, né? Do mais claro, vai escurecendo e depois traz esse sombreado azulado. Pra quem gosta desse estilo mais rústico, né? Que nem eu. Aqui eu definiria um pouquinho mais com o marrom que eu usei lá no gato, aqui na manga. Eu esqueci. Aqui. Mas eu vou borrar. Só pra marcar um pouquinho mais. Aqui a gente poderia fazer também aqueles detalhes de manga bufante, né? Ó. Só uma ideia aqui, não muito definido. Só uma borradinha. Olha que graça, gente! Então é isso, gente. Finalizando com um fundo aqui de círculo. Coloco um círculo ali pra conseguir ver, né? Difícil manter certinho com esse pincel. Eu tô usando o Soft Edge regular. Ok. Deixa eu tirar o círculo. Se ficou bom, ficou bom. Aí eu vou colocar um pouquinho de manchas. E apagar, né, onde tá ela, porque interfere por causa da transparência do pincel. O que eu não gostei muito foi esse fundo que eu fiz aqui. Eu vou só... talvez colocar uma coisa aqui um pouco menor. Só pra dar um sentido ali de chão, porque senão fica muita coisa junto com o círculo. Prontinho, gente. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar. Se gostaram, deixe nos comentários que eu trago mais vídeos. Compartilha, segue. E é isso, gente. Vamos fazer mais arte. Beijo, até mais.